Emocionante, bilionário revela como pagou 600 milhões para transformar vidas de suas filhas. Lucas, um bilionário de 48 anos, olhava pela janela do seu luxuoso apartamento no coração de São Paulo, enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas em uma noite escura. Mas não era a iluminação da metrópole que chamava sua atenção. Era a sensação de vazio que o envolvia, como um manto pesado, desde que sua esposa, Clara, morreu. Para ele, a vida foi reduzida a números e cifras, e cada vez que olhava para suas filhas, Sofia e Ana, percebia que a distância entre eles se tornava maior. Elas, cercadas por suas próprias dores e pela pressão de um mundo que esperava demais, haviam se transformado em sombras do que costumavam ser. A atmosfera na casa era densa, repleta de silêncios desconfortáveis que ecoavam mais alto que qualquer grito. As meninas, como se estivessem em um mundo à parte, tornaram-se apáticas, mergulhadas em seus próprios lutos e ansiedades. Lucas se sentia impotente, frustrado, como se estivesse tentando alcançar uma miragem. Foi então que decidiu fazer algo grandioso. Ele investiu 600 milhões de reais na criação de uma fundação destinada a jovens em comunidades carentes. Se eu puder oferecer oportunidades a outros, talvez minhas filhas aprendam a redescobrir o valor da vida, pensou ele, sonhando em fazer a diferença. Mas o plano de Lucas não teve a recepção esperada. Sofia e Ana, em vez de se sentirem tocadas, enxergaram aquilo como mais uma tentativa de o pai comprar sua atenção. Em um momento de explosão emocional, Sofia se virou para Lucas e, com lágrimas nos olhos, gritou: "Você realmente acha que dinheiro pode substituir o amor?" Ana, normalmente quieta, apenas observava, sentindo seu coração pesado. A fundação, ao invés de unir a família, se tornará um símbolo de distanciamento, um muro invisível entre eles. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar uma noite. Durante um evento da fundação, as meninas tiveram a chance de conhecer jovens que enfrentavam desafios semelhantes aos delas, mas que mostravam uma garra que as surpreendeu. Léo, um menino que superou a pobreza e encontrou na educação sua salvação, contou sua história de luta e superação. O relato dele ressoou profundamente em Sofia e Ana, fazendo-as perceber que seus próprios conflitos eram, de certa forma, universais. A conexão que antes parecia impossível começou a flutuar no ar, dando sinais de esperança. E assim, depois de uma conversa inicial mais pena e dolorosa, Lucas começou a ouvir. Ele revelava suas inseguranças, suas falhas como pai. E, pela primeira vez em muito tempo, as meninas se abriram, compartilhando suas dores e frustrações. No entanto, a pressão social logo surgiria como um novo desafio. Quando um escândalo envolvendo a fundação começasse a crescer, Lucas se perguntaria: será que essa nova conexão resistiria às adversidades? Estariam prontos para lutar juntos, em busca de um significado que transcende o dinheiro? A história deixa uma pergunta no ar, fazendo os leitores anseiarem pela continuação desse renascimento familiar. A expectativa daquela noite ainda pairava no ar quando Lucas acordou no dia seguinte. A conversa que teve com Sofia e Ana havia aberto uma fresta de luz, mas o peso do escândalo que se aproximava o deixava inquieto. Ele precisava agir rapidamente. A fundação significava muito para ele, mas agora o foco mudava. Não era apenas sobre ajudar os outros, era sobre salvar sua família. Enquanto tomava café da manhã, observou as filhas com um olhar diferente. Sofia estava absorta no celular, enquanto Ana mexia nervosamente nos cabelos, como se aquilo pudesse aliviar a angústia que sentia. Ele poderia sentir a tensão entre elas, uma nuvem escura que ainda pairava sobre suas cabeças. Tomar a iniciativa de falar novamente poderia ser arriscado, mas ele sabia que não poderia deixar a conexão que estavam construindo se desfazer com um escândalo. Mães sempre dizem que amor é a melhor cura, pensou.
Lucas decidiu que iriam, juntos, visitar a Fundação Thomas, onde Léo havia encontrado um novo sentido em sua vida. Para ele, aquele era um primeiro passo, um compromisso familiar que poderia estreitar os laços e resgatar a esperança. Vamos fazer uma visita à Fundação hoje, anunciou, quebrando o silêncio que envolvia a mesa. As meninas levantaram os olhos, surpresas. Raramente o pai fazia sugestões que não envolvessem negócios ou eventos de gala. Por que agora? O que isso tem a ver com a gente? Sofia indagou, desconfiada. Tem tudo a ver. Precisamos ver o impacto que podemos ter juntos, respondeu Lucas, tentando imprimir firmeza na voz, embora sua insegurança brotasse por baixo da superfície. Ana olhou para Sofia, que fez uma careta. O dia prometia ser longo. Ao chegarem à fundação, o ambiente vibrava com sorrisos, risos e sonhos em construção. Crianças e jovens se moviam em torno, todos cheios de vida e energia. Lucas, ao ver aqueles rostos iluminados, sentiu uma pontada de dor, lembrando-se de como suas filhas costumavam ser felizes. Como o preenchimento de uma promessa. Léo os recebeu com um sorriso genuíno e logo conduziu a visita. Enquanto caminhavam, suas conversas revelavam realidades diferentes, histórias de superação e luta. Ele falava com tal paixão que era impossível não se deixar tocar. Conforme suas palavras ecoavam, Lucas percebeu as expressões de Sofia e Ana mudando. Os olhares antes desconfiados agora eram de curiosidade. No entanto, à medida que o dia avançava, Lucas foi confrontado por um grupo de jornalistas que esperava do lado de fora. Com câmeras em punho, eles tinham perguntas sobre rumores de desvio de verba na fundação. Um frio percorreu a espinha de Lucas. Ele não estava preparado para lidar com isso. O que já estava sendo questionado poderia ser o colapso que ele tanto temia. Ele se virou para as filhas, que estavam ali, suficientemente próximas para sentir a tensão. A dúvida nos olhos delas o fez hesitar. Deveria contar a verdade e arriscar quebrar a nova conexão que acabaram de estabelecer? Ou guardá-la e manter a esperança viva por mais tempo? No fundo, ele sabia que a resposta só poderia vir através da honestidade. Mas como xingar sua própria realidade? Ele respirou fundo, decidido a ser transparente, enquanto o mundo exterior começava a se desfazer. A pergunta pairava no ar quando Lucas se virou para Sofia e Ana. Por favor, me ajudem a enfrentar isso. Isso pode nos unir ainda mais, não acham? Quando a verdade começasse a se desenrolar, seria um teste de amor e lealdade. Seriam capazes de enfrentar o que estava por vir? A luz do meio-dia refletia os olhos de Lucas enquanto ele encarava o grupo de jornalistas à sua frente. A adrenalina pulsava em suas veias, e a pressão da responsabilidade era quase palpável. Ele sabia que uma palavra errada poderia levar não apenas à sua ruína, mas à de suas filhas, e o peso disso fazia hesitar. Pai, você vai responder? Perguntou Sofia, a incerteza em sua voz contrastando com a determinação nos olhos. As pessoas precisam de respostas. Lucas respirou fundo, sentindo os olhares ávidos dos repórteres atravessarem-no como flechas. Ele afastou a dúvida e se comprometeu a ser transparente, a ser o exemplo que suas filhas precisavam ver. Afinal, a honestidade era a única forma de cura que conhecia. Sim, começou ele, mas as palavras não pareciam suficientes. As incertezas sobre a fundação e a verdade sobre suas finanças zumbiam em sua mente. Então, ele se virou para as filhas, buscando apoio naquelas duas garotas que, apesar das tempestades emocionais, eram sua maior razão para lutar. Isso é sobre nós, é sobre o que podemos fazer juntos. Lucas se voltou de volta para o grupo, agora respirações e murmúrios. A Fundação Thomas sempre foi um símbolo de esperança. E sim, estou ciente das acusações sobre desvio de verbas. Mas não se trata apenas de números e relatos falsos. Essa fundação representa vidas transformadas, sonhos realizados, e eu estou aqui para defender isso. As reações dos jornalistas foram instantâneas, as perguntas começaram a pipocar, e Lucas sentiu o calor da batalha se intensificando. Contudo, uma voz se ergueu sobre o tumulto. E suas filhas? O que elas acham disso tudo? Ele olhou para Sofia e Ana, que estavam ali, firmes ao seu lado,
e a força que sentiu novamente fez seu coração pulsar mais rapidamente. Minhas filhas compreendem e apoiam o que está acontecendo aqui. Estão tão investidas no futuro da fundação quanto eu. As palavras saíram pesadas, mas firmes. Era uma declaração que unia, que mostrava o poder da família diante de um escândalo iminente. As perguntas continuaram, mas agora Lucas sentia um calor interno se formando, como se a conexão que desejava ver em sua família começasse a se firmar. Voltou-se para suas filhas, em busca de apoio, e viu nos olhos de Ana um brilho de fé. Sofia, por outro lado, parecia ainda desconfiada, mas havia um lampejo de compreensão agora. Vamos sair daqui, ele disse para elas, o coração ainda acelerado, enquanto mirava para os repórteres cercando-os como uma tempestade de perguntas. Precisamos encontrar um lugar calmo. Precisamos conversar. Ao se afastarem, cada passo parecia mais leve, talvez por saber que a verdade estava agora exposta, ainda que de forma branda. Eles se afastaram para a segurança do parque próximo, onde a vida seguia, alheia às tribulações que enfrentavam. Foi ali, cercados por árvores frondosas e risadas de crianças brincando, que Lucas decidiu revelar tudo. Sofia, Ana, algo mudou dentro de mim ao ver a fundação, ao ouvir Léo eu cometi erros, e eles podem ter consequências sérias. A verdade é que estamos envolvidos em algo maior do que nós mesmos, e eu não quero mais esconder. As meninas trocaram olhares, e Lucas notou como a desconfiança ainda pairava especialmente nos olhos de Sofia. Você está dizendo que tudo isso pode estar em risco, pai? Perguntou ela, a expressão preocupada quase quebrando o coração de Lucas. Lucas hesitou. Sim, e eu preciso da ajuda de vocês para enfrentar isso. Não podemos deixar que os erros do passado nos definam. Ele sabia que estava colocando tudo em jogo mais uma vez. Apenas o tempo diria se conseguiria manter a conexão familiar forte ou se as sombras do escândalo iriam destroçar o que eles estavam começando a construir. Mas havia uma pergunta mais inquietante em sua mente. Como poderiam reverter essa situação a tempo de não apenas salvar a fundação, mas também sua família? O futuro estava em jogo, e a resposta poderia mudar tudo. A brisa suave do parque parecia carregar uma tensão que pairava no ar. As árvores balançavam, como se sussurrassem segredos entre si. Lucas, com o coração acelerado e os olhos na expressão preocupada de Sofia e na determinação sutil de Ana, sentia que o peso de suas escolhas estava prestes a se desdobrar de maneira avassaladora. Qualquer passo em falso agora pode destruir tudo, pensou Lucas, enquanto tentava encontrar o equilíbrio entre a sinceridade e a proteção que desejava dar às filhas. Ele respirou fundo, focando em cada garota à sua frente. Ambos os olhares o desafiavam a ser transparente, mas a questão que permanecia era se estavam prontos para ouvir a verdade completa. Eu percebi que as coisas não são o que parecem, continuou. Eu sempre fui o responsável, o provedor. Mas eu também sou humano, e cometi erros que afetam não apenas a mim, mas a todos que a Fundação ajuda. As lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Ana, enquanto Sofia mantinha o semblante severo. Você está dizendo que sua reputação e tudo que construímos pode estar em risco por causa de quê, exatamente? Sofia questionou, sua voz carregada de indignação. Lucas hesitou novamente. Queria ser honesto, mas as palavras que se formavam em sua mente pareciam insuficientes. Na verdade, os problemas financeiros foram agravados por decisões ruins que tomei, e ao longo do caminho, me deixei levar por pessoas erradas. Então toda aquela ajuda que a gente viu? Pode ter sido em vão? Ana perguntava, a vulnerabilidade brotando no tom de sua voz. Não. Não é assim que deve ser visto. Cada vida que tocamos, cada sorriso que vimos, nenhum desse trabalho foi em vão. O que aconteceu é que as pessoas começaram a enxergar a fundação apenas como um escopo de lucro, e eu me deixei levar nessa. Agora, precisamos redefinir isso, aqui e agora. Sofia cruzou os braços, a desconfiança ainda visível em seu olhar. E como você planeja fazer isso, pai? A reputação da fundação está na lona e todos falam mal de você. As pessoas estão desacreditando. Você sabe que isso pode acabar com tudo. Lucas balançou a cabeça lentamente, em busca de um fio de esperança.
Precisamos ser proativos. Organizar uma reunião com todos os doadores e apoiadores. Mostrar a eles a realidade, a nossa luta. Mostrar quem somos de verdade. E se isso não funcionar? Sofia interrompeu, o desconforto evidente. E se ninguém acreditar mais em você ou na fundação? O coração de Lucas apertou-se, mas ele sabia que não podia desistir. Era uma questão de honra, não apenas para si mesmo, mas para suas filhas e todas aquelas vidas que a fundação tocava. Precisamos jogar limpo. As coisas podem ser diferentes se mostrarmos a verdade. O amor e o compromisso que temos com essa causa. Se estivermos unidos, podemos enfrentar qualquer tempestade. Ele olhou no fundo dos olhos de cada uma delas, tentando transmitir a certeza que sua própria alma quase duvidava. A verdade é poderosa, e é isso que precisamos expor. Mesmo que doa. Quero que vocês estejam comigo nesse caminho para que possamos voltar a curar. Vocês já sentiram a força que isso traz? Ana, tocada por suas palavras, fez uma leve aproximação, como se buscasse reconectar aquele elo que pareciam ter perdido. Já Sofia, com o coração em conflito e a mente repleta de perguntas, ainda hesitava. Estamos juntos, certo? Não apenas como pai e filhas, mas como uma equipe. Lucas sentia que a esperança começava a ressoar em seu coração, mesmo diante do caos. O olhar de Ana transmitia apoio silencioso, mas Sofia não parecia convencida. Então vamos fazer isso. Mas temos que ser espertos. Não podemos deixar que mentiras nos derrubem. Precisamos de um plano. Lucas encontrou um novo brilho nos olhos da filha. A luta estava longe de terminar, mas ele sentia que, juntos, poderiam redefinir o significado de verdade e amor. Enquanto se preparavam para a próxima fase, uma mensagem chegou ao celular de Lucas, iluminando sua tela com a notícia que ele não esperava: reunião de emergência com os investidores marcada para amanhã às 9 horas. O que isso significaria para eles? O tom de urgência invadiu o ar novamente. A próxima batalha estava prestes a começar. Estariam prontos para enfrentar o que viria? Mais cedo do que esperavam, a manhã chegou, trazendo uma luz intensa que filtrava pelas janelas da sala de estar. Lucas estava na cozinha, a xícara de café em mãos, e o nervosismo pulsava dentro dele como um tambor incansável. Ele havia passado a noite em claro, revisando mentalmente cada palavra que queria usar na reunião. Ana foi a primeira a acordar. Ao ver o pai com a expressão tensa, aproximou-se timidamente. Pai, você está bem? Perguntou, a voz ainda sonolenta, mas com uma preocupação clara nos olhos. Estou sim, só pensando na reunião. Temos que realmente nos preparar para isso, Lucas respondeu, tentando transmitir uma calma que sua mente não seguia. Sofia apareceu logo em seguida, seu olhar era um misto de determinação e ceticismo. Precisamos ter um plano sólido. Não dá para simplesmente encontrar os investidores e esperar que tudo aconteça como num passe de mágica. Eles precisam ver que estamos comprometidos. Lucas concordou. Claro, quero que você conduza a apresentação, Sofia. Ninguém pode transmitir a força da nossa missão como você. Ana, você poderia ficar com os dados e estatísticas que comprovam nosso impacto? As filhas assentiram, sentindo o peso da responsabilidade. Embora houvesse medo, havia também um sutil lampejo de esperança que começava a crescer entre eles. O clima no ar mudou um pouco, e Lucas percebeu que juntos poderiam, quem sabe, virar o jogo. Enquanto se preparavam, o tempo parecia voar. As horas passaram rápido e logo eles se viam dentro do carro a caminho da reunião. O trânsito estava pesado, como se o universo quisesse atrasá-los ainda mais para o que estava por vir. Sofia quebrou o silêncio. E se eles fizerem perguntas que não sabemos responder? A reputação do papai está em jogo e será muito difícil recuperar a confiança deles. O que se eles já tiverem decidido não nos apoiar mais? Lucas sentia seu coração acelerar de novo. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe mais sobre a fundação do que nós três. Se falarmos com o coração, a verdade vai brilhar. Ana, que tinha se calado até então, decidiu contribuir.
precisamos focar no que conseguimos até agora. O que já fizemos, as vidas que mudamos. Isso é o que precisa falar mais alto. As palavras da filha trouxeram um sorriso ao rosto de Lucas. Exatamente. E lembrem-se, estamos juntos. Não importa o que aconteça. Finalmente, o carro estacionou em frente ao imponente prédio dos investidores. O coração de Lucas disparou ao sair do veículo. Ele se virou para as filhas. Vocês estão prontas? Sofia respirou fundo. Estamos mais do que prontas. Ana sorriu, embora a ansiedade fosse visível. Vamos juntos, por todas as vidas que podemos ainda tocar. Os três adentraram o prédio, e assim que cruzaram a porta, Lucas sentiu que a pressão aumentava. O que deveria ter sido um espaço acolhedor parecia agora um campo de batalha. Eles foram guiados até a sala de reuniões, onde os rostos conhecidos dos investidores esperavam. Bom dia a todos, Lucas começou, sua voz traindo um leve tremor. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Hoje, não venho apenas como líder da fundação, mas como um homem que errou e está decidido a corrigir suas falhas. Sofia fitou o pai, sentindo que suas palavras eram um desabafo genuíno. Ana, ao lado dela, segurou a mão da irmã, um gesto silencioso de força. Vamos mostrar a vocês não apenas números e gráficos, mas as histórias por trás desses dados. Vamos falar sobre amor, esperança e o impacto que ainda podemos causar juntos, continuou Lucas, e sentiu um leve conforto ao ver o pequeno sorriso de Ana no canto dos lábios. No entanto, à medida que as apresentações prosseguiam, ele notou um investidor em particular, seu olhar crítico vazando uma desconfiança que quase podia ser tocada. O instante seguinte poderia mudar tudo, e Lucas sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A verdade é que nossa luta apenas começou e a resposta que buscamos pode estar mais próxima do que imaginamos, mas o que mostrou de violência ao investir, pensou Lucas. Estariam prontos para escutar o que ele e suas filhas tinham a dizer? O que se seguiu foi um turbilhão de sentimentos e tensões. Lucas deu um passo à frente da mesa de conferência, sentindo o peso das expectativas pousar sobre seus ombros. O investidor que o analisava tinha um olhar implacável, como se estivesse pronto para desmantelar cada palavra que ele diria. Era o momento de se expor, de colocar tudo em jogo. Quero começar com uma história, disse Lucas, sua voz agora mais firme. É sobre uma jovem chamada Juliana. Ele respirou fundo, pegando impulso nas memórias. Juliana era uma menina que não tinha acesso à educação de qualidade. Sua vida mudou quando a fundação começou a oferecer bolsas de estudo. O que antes eram sonhos inatingíveis se tornaram realidades palpáveis. As expressões dos investidores começaram a mudar gradualmente, alguns se inclinaram para frente, como se as palavras de Lucas começassem a penetrar nas barreiras de ceticismo que o rodeavam. Ele sentiu a energia na sala mudando, leve, mas perceptível. Ela não terminou apenas a escola. Hoje, Juliana é uma engenheira e inspira meninas em sua comunidade a acreditarem em si mesmas. O orgulho em sua voz era visível, e suas filhas trocavam olhares, percebendo que aquele poderia ser o ponto de virada. Sofia interveio, mostrando gráficos que apresentavam a evolução dos projetos da fundação. Estes são os resultados que obtivemos com a ajuda de vocês. Isto não é só sobre números, mas sobre vidas transformadas. A confiança na voz dela capturou a atenção de todos. Lucas viu seus olhos brilharem de determinação, como se o peso da responsabilidade tivesse se tornado uma armadura. Ana, com suas mãos tremendo um pouco, também foi à frente. E a história de Juliana não é a única. São milhares de crianças que têm a chance de um futuro melhor só por causa do trabalho que fazemos juntos. Lucas viu um lampejo de esperança no rosto da filha. Essa força impulsionava ainda mais a confiança dentro dele. Porém, o investidor cético não se deixou levar facilmente. Isso tudo é muito bonito, mas e os números que provam que essa transformação é sustentável? E os riscos? Sua voz ressoou fria na sala, e Lucas viu o olhar desiludido que sua filha estava começando a ter. Era um soco no estômago. Compreendo a preocupação, disse Lucas, tentando manter a calma.
Mas é justamente nesses desafios que encontramos oportunidades. Cada boa ação traz incertezas, e é aceitando esses riscos que podemos construir nossa missão. Ele pausou, olhando em cada um dos rostos à sua frente, especialmente o do investidor em questão. Havia algo dentro dele que clamava por uma resposta, um caminho a seguir. Estamos preparados para assumir essa responsabilidade. Nós três acreditamos que juntos podemos fazer a diferença, afirmou Sofia, e sua voz estava repleta de convicção. Com um gesto tranquilo, ela pegou a mão da irmã, que parecia absorver toda a energia da sala. E o que vocês precisam saber é que estamos dispostos a trabalhar incansavelmente. Essa fundação é mais do que um projeto, é nossa vida. Queremos que vocês façam parte disso. A determinação e a sinceridade nas palavras de Ana deixaram sua marca. Os olhares ainda desconfiados estavam começando a vacilar, mas o investidor se mantinha inabalável. Lucas podia sentir a tensão no ar, como se todos estivessem segurando a respiração. Ele não tinha ideia de como a resposta deles iria impactar seus destinos. Depois de uma longa pausa, ele sentiu que a oportunidade estava acabando. Por favor, nos dê uma chance de mostrar que o seu investimento será mais do que financeiro. Será uma verdadeira transformação. A sala ficou em silêncio, e um misto de expectativa e ansiedade pairou no ar. O olhar crítico do investidor se tornou mais profundo, e Lucas soube que uma decisão estava prestes a ser tomada. Então, no meio desse turbilhão emocional, uma pergunta inesperada cortou a tensão: se a vida de suas filhas não estivesse em jogo, o que vocês realmente estariam dispostos a arriscar por essa missão? Nesse momento, a incredulidade pairava, e Lucas percebeu que a resposta que buscava poderia muito bem definir o futuro deles para sempre. E se a coragem que tinham não fosse o suficiente? A pergunta ficou ecoando na sala, como um trovão que reverberava nas paredes. Lucas sentiu seu coração disparar, uma mistura de insegurança e determinação. O investidor, com um semblante impassível, parecia ter desafiado não só ele, mas toda a essência do que estavam propondo. As filhas ao seu lado trocaram olhares, sinalizando um instante de confusão e reflexão. Não é só sobre dinheiro, é sobre vidas, murmurou Ana, quase como uma súplica, mas a voz dela estava sufocada pelo peso da pergunta. O silêncio continha promessas e incertezas. Lucas respirou fundo, precisando encontrar as palavras certas. Se a vida de minhas filhas não estivesse em jogo? Bem, eu arriscaria tudo, começou ele, mas parou, ponderando. Não porque as amo mais do que as outras crianças, mas porque sei o que é ter a vida transformada por uma oportunidade. Cada criança que apoiamos nas nossas atividades tem o potencial de se tornar a próxima Juliana. E, acredite, isso vale o risco. Os olhos dos investidores pareceram relaxar um pouco, mas o cético ainda estava focado. E se falharem? E se tudo isso não resultar no que vocês esperam? Lucas olhou para suas filhas. Havia um brilho de esperança, mas também um vislumbre de dúvida. Ele se lembrou de como havia sido difícil unir forças para criar a fundação. As noites sem dormir pensando em como financiar aquilo, as reuniões acaloradas e as lágrimas de desespero diante de cada revés, mas, ao mesmo tempo, Lucas viu a mudança. A transformação nas vidas daquelas crianças. Falhar faz parte do caminho. O que não podemos fazer é desistir, ele respondeu, a intensidade em sua voz aumentando. Juliana errou, caiu, levantou, e agora é uma engenheira. A vida é feita assim. E se alcançarmos apenas uma vida, já terá valido a pena. Sofia levantou-se. Cada um de nós tem um papel nessa história, e acreditamos que seu apoio pode melhorar ainda mais. Não temos medo do fracasso, porque ele nos ensina e nos motiva a irmos além. Esse apelo à solidariedade começou a quebrar a resistência na sala. A tensão se dissipou, ainda que lentamente. Algumas cabeças assentiram, mas o investidor continuava avaliando as palavras. O clima estava mudando, mas um outro gélido silêncio se instalou. Ana não podia deixar passar essa oportunidade. Vocês acreditam no potencial das pessoas? Pois nós acreditamos nele. Queremos que façam parte de algo extraordinário,
onde cada investimento não só traz retorno financeiro, mas também muda vidas. E, se me permitem, a chance de mudar uma vida começa aqui. Sua sinceridade ecoou forte, como um grito contra o que muitos consideravam impossível. Finalmente, o investidor pareceu hesitar. As palavras dele vieram hesitantes, mas provocativas. Se eu assinar, vou querer resultados rápidos. Esta fundação não pode ser apenas uma boa intenção, preciso de demonstrativos e dados. A proposta do investidor parecia mais uma armadilha disfarçada de oportunidade, mas Lucas sentiu que era um passo adiante. Estamos prontos para isso. Nós vamos provar que podemos fazer isso funcionar. Cada centavo vai contar. E, no instante em que as palavras saíram de sua boca, o peso da responsabilidade tornou-se ainda mais palpável. O futuro que eles tanto desejavam estava a um fio. A decisão que tomaria ainda estava pendente, e o tempo parecia escorregar entre os dedos de Lucas. Enquanto todos aguardavam a resposta, a porta da sala se abriu inesperadamente, interrompendo o clima tenso que se instalara. Uma mulher, com os olhos cheios de lágrimas, entrou abruptamente. Desculpem, mas eu não posso ficar calado. O coração de Lucas acelerou. Ele sabia que aquela visita poderia mudar tudo ou piorar a situação drasticamente. E se as palavras daquela mulher fossem o que todos precisavam ouvir? A mulher que entrou na sala parecia desmoronar em lágrimas, mas havia uma determinação em seu olhar. Os investidores, que antes estavam focados na discussão, agora se viraram para ela, intrigados e obviamente preocupados. Lucas sentiu um frio na barriga enquanto esperava que ela falasse. Por favor, pode falar, encorajou Ana, com a preocupação visível em seu rosto. As filhas de Lucas estavam em silêncio, absorvendo a situação. Eu sou a mãe de um dos meninos que vocês ajudaram. A mulher começou, as palavras saindo entre soluços. Ele é surdo. Quando a fundação surgiu, nós não tínhamos esperança de que ele pudesse ter uma vida normal. Mas logo depois de começar a participar das atividades, tudo mudou para nós. Os investidores se manteram atentos, a curiosidade e a compaixão começando a substituir a frieza que antes dominava a sala. Lucas sentiu seu coração apertar ao ouvir a história de vida daquela mãe. Ele fez amigos, aprendeu a se comunicar, e mais importante ainda, começou a perceber que poderia sonhar. O apoio emocional e as ferramentas que vocês ofereceram mudaram a trajetória da vida dele, a mulher continuou, respirando fundo antes de prosseguir. A transformação que vi em meu filho é a razão pela qual estou aqui. Vocês não podem deixar que este sonho acabe. Não para muitas outras crianças que precisam de uma chance. As palavras dela reverberaram no espaço, e Lucas percebeu que o clima na sala havia mudado completamente. O ceticismo do investidor parecia dar lugar a um semblante mais suave, como se o peso da responsabilidade se tornasse mais claro para ele. E quanto ao seu filho? O investidor perguntou, com um tom que misturava empatia e interesse. O que ele está fazendo agora? Ela sorriu através das lágrimas. Ele está no ensino médio. Quer ser professor para ajudar crianças com deficiência auditiva. Ele se tornou um exemplo para muitos. E isso eu devo à fundação. O coração de Lucas encheu-se de esperança. Ele nunca imaginou que aquela mãe poderia trazer uma testemunha tão poderosa para defender o que estavam tentando fazer. Era ali que a mudança se concretizava. Olhando para suas filhas, Lucas viu um brilho no olhar delas, uma conexão genuína com a luta daquela mulher. Isso é incrível! Exclamou Sofia. É para isso que estamos aqui. Para criar um ciclo de oportunidades e transformação. O que vocês têm a dizer muda vidas. E pensar que outras crianças podem ter a mesma chance, é isso que vale a pena. O investidor ficou em silêncio, emaranhado em pensamentos. Era como se ele estivesse pesando os impactos profundos de cada palavra, cada emoção vibrante que preenchia a sala. O cerco de dúvidas e desconfiança parecia, aos poucos, se desfazer. Mas, de repente, o investidor que parecia estar aberto à ideia voltou sua atenção, interrompendo o clima de esperança. Eu preciso de garantias. Não posso me comprometer sem números e um plano detalhado. Isso é inviável. A mulher olhou para Lucas, confusa,
como se sua última esperança estivesse sendo desfeita. Lucas, em um ato impulsivo, decidiu que não ia deixar a conversa se esvair ali. Contamos histórias de superação, mas também trazemos dados concretos. Um plano pode ser elaborado na mesma velocidade que sonhamos. Não podemos abrir mão do que construímos até aqui. A tensão voltou à sala, mas agora parecia diferente, havia uma base sólida de emoção e experiência. As filhas de Lucas estavam ligadas ao que estava em jogo. E, no fundo de seu coração, ele sabia que a luta não se resumia a apenas números e estatísticas. Assim, enquanto todos se preparavam para mais uma rodada de argumentação, uma sensação de urgência crescia. Lucas olhou para a mulher. Eu sei que essas vidas são reais e estou disposto a lutar por elas. Agora, mais do que nunca, temos mais para provar do que apenas resultados. Precisamos de um milagre. E, enquanto o investidor se perdia em seus próprios pensamentos, uma nova ideia começou a florescer na mente de Lucas. E se o que eles realmente precisassem não fosse apenas um compromisso financeiro, mas uma força que unisse todos? Mas Lucas não sabia que uma reviravolta inesperada estava prestes a acontecer. Uma conexão que poderia mudar tudo. A sala estava tensa. As palavras da mulher ainda pairavam no ar, como um eco de esperança e desespero. Lucas observava o investidor, que parecia perdido em um mar de incertezas. O brilho nos olhos da mulher o havia impactado profundamente, mas ainda restava o desafio de conectar isso a um compromisso real. Foi então que, numa fração de segundo que parecia uma eternidade, o investidor levantou a cabeça, com uma expressão diferente. Ele olhou para a mulher e, em seguida, dirigiu seu olhar firme a Lucas. Se vocês têm tanta paixão pelo que fazem, por que não mostram isso em uma apresentação? Um evento, algo que traga a comunidade para mais perto. Uma maneira de tentar unir os interesses da fundação com os potenciais investidores. Isso poderia mudar a percepção dos números, transformar o que poderia ser apenas uma transação em uma verdadeira transformação comunitária, sugeriu, com a voz mais esperançosa. Lucas sentiu uma onda de inspiração. Um evento. Sim, essa poderia ser a resposta. Não só uma tentativa de captar recursos, mas uma chance real de congregar a comunidade, as crianças, os pais e os apoiadores em um único lugar. Ele se tornou ansioso apenas ao imaginar o que isso poderia significar. Contudo, logo, o peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros. Eles precisariam de algo grandioso, que realmente fosse capaz de emocionar e conectar. Vamos fazer isso, então, ele respondeu, ainda sem saber como transformariam aquela ideia em realidade. Precisamos de todos dois mundos que se encontram a magia e a lógica. Ana e as meninas começaram a levantar suas vozes, animadas com a possibilidade. Elas falavam de artistas locais, histórias que poderiam ser contadas, e como cada um poderia contribuir para criar um evento de impacto. A música, a arte, tudo isso pode mobilizar uma massa. Vamos capturar a essência da transformação e mostrar o que vocês, como fundação, realmente representam, Sofia falou, seus olhos brilhando com a empolgação do projeto. Mas a discussão logo se esbarrou em outro obstáculo. O investidor cruzou os braços e olhou de novo para a mulher. Isso tudo é maravilhoso, mas quem vai arcar com os custos até lá? Podemos fazer a mágica acontecer, mas precisamos de recursos imediatamente. O tempo não é nosso aliado e o evento não vai se materializar do nada. Lucas sentiu o estômago revirar. Não havia resposta simples para aquela questão. Ele olhou para a mãe, que parecia perdida em seus próprios pensamentos. Ela também parecia entender que cada passo à frente precisaria ser afinado com muito cuidado e estratégia. Eu posso ajudar com isso, a mulher disse, a voz mais firme agora. A parte mais difícil para nós foi conseguir acesso a lugares, a um espaço que fosse seguro. Eu posso organizar a comunidade. Conheço as pessoas que podem contribuir com alimentação, com apresentações, mas preciso de suporte para conseguir um espaço. Isso é o que me refiro quando falo sobre unir forças. Se fizermos isso juntos, poderemos mostrar o quão poderoso e transformador o apoio pode ser. As filhas de Lucas trocaram olhares cúmplices, já vislumbrando o que poderia ser esse evento.
Mas, enquanto as ideias começaram a surgir, o que realmente pairava na mente de Lucas era uma pergunta que não lhe dava descanso: até onde ele estaria disposto a ir para fazer isso dar certo? Ele sabia que isso exigiria mais que apenas apoio financeiro, seria um compromisso completo de coração. O clima de esperança tinha crescido, mas a realidade de seus desafios ainda o cercava como uma sombra. Ele precisaria lutar com todas as suas forças para conseguir o que parecia um sonho distante. Assim, em meio à eletricidade no ar, Lucas teve essa sensação crescente: a verdadeira transformação começava ali. Mas, ele se perguntava, seria ele capaz de superar todos os obstáculos que ainda vinham pela frente? Então, um celular tocou, e uma nova mensagem iluminou a tela de Lucas. Ele inclinou para ver e, ao ler, seu coração disparou. Era uma notícia que poderia mudar tudo mais. Uma vez. Era a oportunidade de um financiamento que poderia ser o combustível que precisavam. Mas havia um detalhe crucial que ele não esperava. O dia da grande apresentação finalmente havia chegado. Lucas acordou antes do sol nascer, seu coração pulsava forte, como se preparasse para um grande desafio. A noite anterior foi marcada por preparativos, ensaios e muito nervosismo. Ele sentia que o futuro da fundação e a conexão com suas filhas estariam em jogo naquele evento. Ao se arrumar, ele observou Sofia e Ana saindo de seus quartos, a expressão delas mesclava empolgação e um nervosismo palpável. "Estamos prontos para fazer história?" Lucas perguntou, tentando injetar um pouco de otimismo no ar. As meninas assentiram, mas as misturas de sentimentos eram visíveis. O evento era um convite à comunidade, uma oportunidade de mostrar às pessoas o impacto real que a fundação teve na vida de muitos jovens. O espaço escolhido era uma grande praça, e uma tenda imensa cobria o local, esperando as luzes e a energia contagiante de uma celebração. Conforme o dia avançava, as primeiras crianças começaram a chegar, trazendo pais, avós e amigos. A atmosfera era vibrante, repleta de risos e olhares curiosos. Lucas viu de longe uma conhecida, a mulher que havia testemunhado em favor da fundação na reunião com os investidores. Ela estava lá, e isso fez perceber a força daquela união. Quando o evento começou, Lucas subiu ao palco. O coração acelerou, mas ele não poderia deixar que o medo parasse. "Boa tarde, a todos!" Ele começou, sua voz ecoando através do microfone. "Hoje estamos aqui para celebrar as vidas que tiveram a chance de brilhar através do apoio de vocês." A apresentação de Sofia e Ana foi impressionante. Elas falaram sobre as histórias que mudaram esse mundo ao redor. Enquanto contavam sobre o impacto da fundação, Lucas viu nos olhos das pessoas a emoção e a esperança. O evento não era apenas uma apresentação, era uma conexão real entre vidas que se cruzaram por conta de um mesmo sonho, o de transformar a realidade. Os aplausos surgiam como ondas, ecoando naquela praça ensolarada. Lucas sentiu um formigamento de felicidade. Ele olhou para suas filhas, que agora mostravam um brilho que há tempos não viam. Ao final da apresentação, um momento inesperado. O investidor, que antes parecia tão desconfiado, subiu ao palco. "Eu estou aqui hoje para dizer que vi o brilho nos olhos de vocês. O que esperávamos não era apenas um investimento, era uma conexão genuína com a comunidade. E vocês mostraram o que isso realmente significa." Sua voz estava carregada de emoção. "Estamos prontos para fazer parte disso. Contem comigo." Uma onda de alívio e felicidade tomou conta de Lucas e suas filhas. A conexão que elas buscavam estava ali, na verdade, transformada diante de seus olhos. As lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Sofia. Enquanto a festa continuava, Lucas se afastou, buscando um momento para respirar. Ele olhou para as luzes da cidade ao longe e sorriu. As sombras não desapareceriam da noite, mas agora possuía a coragem para enfrentá-las. Ele sabia que havia trabalho a fazer, mas, com a nova luz de esperança e a família unida ao seu lado, sentia-se preparado. Ana se aproximou, puxando-o para dançar, enquanto Sofia se juntava a eles. O balanço do corpo, as risadas, o calor das mãos entrelaçadas era tudo o que eles mais precisavam.
Lucas percebeu que o que realmente importava era o amor que compartilhavam, a riqueza que não podia ser comprada. Estavam juntos, e essa verdade era tudo. No encerramento do evento, pessoas começaram a se aproximar, conversando e expressando apoio. O futuro estava mais claro, e a fundação agora tinha o poder de promover grandes mudanças. Lucas sabia que o caminho adiante não seria fácil, mas, unidos, sua família e a comunidade estavam prontos para qualquer desafio. E naquele instante mágico, compreendeu, o amor e a dedicação sempre haverão triunfar. A vida, com todas as suas reviravoltas, estava se revelando como um presente que, em união, poderiam cultivar e transformar. Agora, façam um trato, inscrevam-se imediatamente para não perder suas próximas histórias emocionais intensas. Deixem um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comentem suas reações e teorias sobre essa jornada incrível. E, por favor, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo.